Muita coisa foi escondida de vocês. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa saga de respostas aí ao pessoal que está descortinando o adventismo, né? São aqueles analfabetos bíblicos que acham que a gente está vivendo no dia de Josué que o sol parou por causa do Covid-19, que a gente veio do céu por causa de Efésios capítulo 1, que a gente faz um jejum de 5 dias bebendo só água e Deus mostra pra gente que todas as doutrinas da igreja adventista estão erradas, né, conforme a gente já revelou, e que no Brasil ninguém sabe do que esse cara sabe em relação à Conferência Bíblica de 1919. Esse aí é um panorama do que a gente falou até agora, né? E como eu prometi para vocês no vídeo passado, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o livro Portadores de Luz, tá? Aqui da Unaspres, a Universidade Adventista, né, a imprensa da Universidade Adventista, lá do Unasp, beleza? Ok? Então acredito que com esse vídeo, talvez no máximo com o próximo, a gente termina as questões introdutórias, para conhecer um pouquinho do Gleason, de como que o pessoal argumenta, como que eles usam aí as questões da Bíblia, do espírito de profecia, da história da igreja, para ensinar o que é absolutamente falso e mentiroso, e aí a gente passa então para as análises das questões mais teológicas e bíblicas e do espírito de profecia especificamente falando, tá bom? É basicamente isso. Então a gente vai trabalhar aí essas questões e acho que vai ser bem divertido a gente poder desmascarar os nossos amigos, descortinar aí os descortinadores, né? É impressionante, assim, como que pessoas semi-analfabetas da Bíblia, do espírito de profecia, da história da igreja, acham que podem agora vir para a internet e que ninguém tem nada a dizer em contrário, né? Ai, cara, seria cômico se não fosse trágico, né? Esse material, Portadores de Luz, ele é um livro de história do adventismo, tá? Ele tem 700 páginas, já li ele por completo na época da graduação, etc. E é um material muito legal, muito interessante. Esse livro eu recomendo, vai ficar um link na descrição do vídeo para quem quiser adquirir, acho que vai ser bem melhor do que adquirir materiais assim de baixo nível, como o tal do Descortinando o Adventismo, ainda que eu geralmente não faça campanha assim contra a leitura de livros, tá? Eu acho que você pode, talvez até deve comprar o livro aí do Gleason, inclusive eu não vou gastar um centavo com esse lixo, mas se você quiser me enviar o livro dele, comprar e me enviar, etc, para eu ter acesso, ler e poder dar um pouco de risada e poder refutar, dado aí o nível dos vídeos, o livro não deve ser muito diferente, né? Então você fica à vontade, entre em contato comigo aí, vocês têm o meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp, quem não tiver é só perguntar nos comentários aí que a gente envia. Mas eu recomendo que vocês comprem o livro Portadores de Luz, inclusive essa versão que eu tenho aqui é um pouco mais antiga, mas já tem no site da Unaspres, se eu não me engano, a versão nova, né, que tá bem bonita inclusive. Então, feita a propaganda grátis para os meus amigos da Unaspres, tem bastante coisa que eu quero ler desse livro aqui com vocês, tá? Eu não vou ler o capítulo todo, porque o capítulo ele tem, acho que são 20 páginas, tá? E aí realmente ficaria muito difícil, em especial para os seguidores do Gleason, acompanhar, porque aparentemente é um pessoal bem pouco afeiçoado à leitura, né? Então a gente vai pegar um pouco mais leve, então eu selecionei algumas partes desse capítulo final, acho que é o capítulo final, ou é o penúltimo do livro, é o penúltimo, tá? Capítulo 36. E eu selecionei algumas coisas aqui que falam da Conferência Bíblica de 1919, para você ver o quanto que o Adventismo esconde as coisas das pessoas, né?
Ai, cara, é patético, né? Porque uma outra coisa importante de dizer antes da gente fazer a leitura é o seguinte: não tem problema você discordar do adventismo, você ser anti-adventista, você ser ex-adventista e você ter convicções contrárias à fé adventista. Isso é um direito de cada um seguir a sua consciência, a sua interpretação das coisas, e de boa, assim. O problema é quando, para você propagandear essas crenças particulares, você começa a mentir, você começa a dizer: Deus me mostrou que todas as doutrinas adventistas estão erradas. E mesmo que você dissesse algo do tipo que todas as doutrinas distintivas estão erradas, você é que já está errado, né? E não basta você dizer isso que Deus te mostrou. Então tá, cadê o fundamento? Pelo que a gente está vendo por aí, não tem fundamento nenhum. É a velha teologia evangélica de que na teologia adventista Satanás é o corredentor, na teologia adventista a cruz não vale nada. São coisas assim patéticas, ridículas, que já estão desmascaradas, refutadas e respondidas há décadas dentro do adventismo, e que essas pessoas regurgitam para vender esses livrinhos cheios de novidades velhas, né? Como disse aí um dos rapazes num comentário aí de um vídeo meu, né? É um museu de grandes novidades, né? O livro do Gleason é exatamente isso, né? E aí a gente precisa entender isso, porque o problema não é discordar, pode discordar à vontade, cara. Eu mesmo discordo de um monte de coisa, de um monte de gente, e não tem problema nenhum a gente discordar. Agora, tem que ter honestidade intelectual. Discordar com desonestidade intelectual, aí já coloca uma pulguinha atrás da orelha, né? Por que tem que enganar as pessoas para fazer a obra do negócio aí do descortinando do adventismo, né? Por que tem que dizer que ninguém no Brasil conhece a Conferência Bíblica de 1919 para vender um livro estúpido? Aí a gente já começa a ficar um pouco mais alerta sobre não simplesmente as ideias, mas o próprio caráter ou o mau caráter de quem está por detrás desse tipo de iniciativa e que se coloca aí como profeta, que agora está numa espiritualidade fugindo assim da religiosidade e agora está na fidelidade no evangelho, o que antes, né, lá no adventismo não tinha, né? Então, sair do adventismo então agora é ter essa espiritualidade desonesta, mentirosa, falsa, que falseia os dados, falseia a realidade, como a gente já demonstrou nos vídeos anteriores, vamos continuar demonstrando aqui nesta série, tá bom? Então, sem mais delongas, assim diz aí os historiadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no livro lançado em português pela imprensa adventista universitária, que está escondido na cabeça de meia dúzia de retardados mentais por aí. Aí eles dizem o seguinte: durante os anos posteriores à morte de Ellen White, aumentou a veneração de sua obra e de seus escritos, entre muitos adventistas. Em 1919, Daniels admitiu que por qualquer razão muitas pessoas continuavam crendo que seu estilo próprio de escrever era inspirado e, portanto, lhe atribuíam infalibilidade. Consequentemente, os membros da igreja muito esperavam dela e faziam asseverações infundadas. A igreja estava em dificuldade. A O. Tate observou que uma porcentagem de apostasia fora do normal ocorria entre pessoas que promoviam tais opiniões. Prescott, que por algum tempo havia argumentado a favor da inspiração verbal antes de verificar ser isso uma falácia, se queixou contra o fato de que qualquer um poderia permanecer como bom membro da igreja sem crer na inspiração verbal da Bíblia, enquanto que não crer na inspiração verbal dos testemunhos de Ellen White era motivo suficiente para que fosse descartado imediatamente. Ele considerava essa situação como espiritualmente enfermiça, uma vez que, segundo a sua opinião, colocava o espírito de profecia acima da Bíblia. Bom, quem está dizendo isso aqui não é um débil mental da internet, né? Ex-adventista que pouco conhece da Bíblia, do Espírito de Profecia e da história da igreja. Quem está dizendo isso aqui são os historiadores adventistas. E eu duvido que tenha alguma frase no livro do Gleason que seja, inclusive, tão corajosa
tão interessante do ponto de vista das tensões no Adventismo do Sétimo Dia a respeito da relação entre a Ellen White, a Bíblia, a interpretação dos escritos de Ellen White e da Bíblia, e a própria natureza da inspiração, e aí umas discussões legais, assim, interessantes e bem profundas sobre inspiração verbal e etc, que estão no contexto, né, conforme se coloca aqui, da Conferência Bíblica de 1919, dirigida ali pelo então presidente da Conferência Geral, Arthur Daniels, ok? O que está escondido de vocês aqui? Inclusive tem a crítica do Prescott aqui, que muitos adventistas colocam Ellen White acima da Bíblia, e que muitas vezes a inspiração verbal da Bíblia pode ser negada naquele contexto, né? Mas a inspiração verbal dos escritos de Ellen White não, então isso colocava meio que a Bíblia em segundo plano e Ellen White acima de tudo. E isso é um problema para a igreja, esse é um problema que é uma compreensão equivocada, enferma, né? Da relação entre Ellen White e a Bíblia e da própria natureza da inspiração e tudo mais. Então o que está escondido aqui? Não estou entendendo. Vamos adiante. A voz de Daniels estava entre as mais fortes em lamentar a pretensão de alguns de que o céu tinha dado cada palavra que Ellen White havia escrito. Ele rejeitava a prática de usar suas declarações para provar a validade das posições doutrinárias, segundo as ensinava os adventistas. Declarava também que a Bíblia era sua própria norma e que as escrituras deveriam ser o padrão para determinar a validade da própria Ellen White. Então aqui está o presidente da Conferência Geral da época dizendo que não se deve usar Ellen White para provar as nossas doutrinas, e inclusive ao contrário, é a Bíblia que você vai usar para comprovar se Ellen White está correta ou não. Tá? E eu, adventista do sétimo dia, concordo 100% com o Daniels nesse ponto específico aqui, ou nesses pontos específicos, e tá tudo certo. Inclusive, creio eu que a maioria dos adventistas bem informados em relação a tais discussões concordam com Arthur Daniels nesse ponto. Inclusive, creio que a própria Ellen White, se estivesse viva, concordaria com Daniels nesse ponto específico, né? Dado que ela muitas vezes enfatizou o princípio de que a Bíblia explica a própria Bíblia, de princípio sola escritura e só a Bíblia é regra de fé, doutrina e prática. Nesse ponto, Ellen White então rejeita que os escritos dela sejam regras de fé, doutrina e prática, e é verdade, tem muito adventista que não compreende isso e que acaba fazendo das declarações do Espírito de Profecia regras de fé, doutrina e prática. Mas esses são problemas internos no adventismo, são problemas que existem no adventismo desde sempre, e não tem nada escondido, pelo contrário. A discussão a respeito desse tema é absolutamente clara, cristalina, transparente, para quem quiser ver. Aí alguém pode dizer, não, mas está escondido porque está no livro e não está sendo obrigado as pessoas a lerem esse livro. Mas isso não é o conceito de estar escondido, né, pessoal? Cara, é mesmo você dizer o seguinte, né? A Dilma sofreu o impeachment no Brasil em 2016, inclusive, né, pela ajuda de nós brasileiros que nos levantamos contra o governo criminoso do PT, da esquerda no Brasil. E o que acontece? É como você dizer o seguinte, se todo brasileiro não leu todo lá o relatório da comissão do impeachment, tá todo mundo desinformado, ninguém tá sabendo do que tá acontecendo. Ou tipo assim, estão escondendo as verdades sobre o impeachment de você. Esse é o tipo de coisa, mais ou menos, aí do que o Gleason tá fazendo, entendeu? Tipo, tá sendo escondido de você porque não tá te obrigando a ler. Ninguém obriga ninguém a ler nada, meu amigo. Não sei se você sabia disso, né? Ok, seja como for, vamos continuar a leitura, que tem tanta coisa para ler aqui, esse vídeo vai ficar grande. Vamos que vamos. Aqueles que propunham a inspiração verbal se viam em dificuldades para explicar sua posição à luz da revisão editorial pelo qual passavam os escritos de Ellen White antes de sua publicação. Para melhorar o aspecto técnico geral de seus manuscritos, os secretários e editores frequentemente faziam mudanças em seu vocabulário, gramática e sequência de orações. Edições sucessivas de algum dos seus livros experimentavam mudanças. O caso mais bem conhecido é a edição de 1911 do Grande Conflito. Alguns dos leitores de Ellen White criam que o fato de que ela tomava emprestado passagens históricas de outros autores suscitava interrogações quanto à natureza da inspiração.
Mas um problema ainda mais inquietante era o reconhecimento de que em alguns dos seus escritos haviam deslizado inexatidões históricas. O que está escondido aqui? Está se trabalhando o tema, inclusive, que ficou muito famoso no Adventismo no futuro subsequente, em relação aos plágios de Ellen White, ao uso de fontes sem dar o devido crédito, e que, inclusive, gera um pouco dessa complexidade para quem crê na inspiração de Ellen White sobre como que funciona essa inspiração se você está copiando essas fontes e colocando nos livros, inclusive sem dar crédito, ou mesmo de que em alguns casos o que existe é inexatidão histórica do que Ellen White escreveu. O que está sendo escondido aqui, amigo? O que está sendo escondido? Porque até agora eu não entendi. Cara, os críticos do Adventismo são uma piada, e não é porque essas questões não sejam complicadas, tá? Sim, a gente pode gastar o resto da nossa vida discutindo a teologia adventista em relação a esses pontos específicos. Entretanto, não tem nada escondido aqui, muito pelo contrário, tá bom? Aí o livro continua dizendo o seguinte: em 1911, a edição revisada do Grande Conflito eliminou algumas citações e incluiu outras novas. Outras mudanças incluíam a atualização da linguagem ao substituir termos como Romish, que é romanista, que haviam ofendido alguns leitores. Prescott fez a observação de que muitas dessas mudanças punham em harmonia os detalhes da narração, como informação recentemente descoberta. Embora admitindo que a maneira como Ellen White tratava os temas históricos incluía a inexatidão nos detalhes, Daniels e outros mantinham que sua interpretação geral dos eventos era digna de confiança. Cara, o que você quer que seja mais explícito, mais claro, mais honesto do que esse tipo de discussão feito na imprensa adventista a respeito das questões de 1919, das discussões sobre as edições nos livros de Ellen White, que tem um pouco a ver com a própria questão do que foi tratado ali na Conferência Bíblica nessa data e etc. Sabe, tipo, não faz sentido a acusação, conquanto, sim, essas discussões sejam todas muito complicadas, muito interessantes, e você tenha, inclusive, direito de concordar ou discordar dos adventistas nesse ponto. Então, por exemplo, aqui está se admitindo que Ellen White errou nos detalhes, mas se manteve correta no quadro geral. Você pode discordar disso, você pode dizer que Ellen White errou nos detalhes e errou no quadro geral, mas você não pode dizer que a igreja não é honesta a trabalhar as questões. Esse é o ponto específico, entende? Ok, adiante. Os proponentes da inspiração verbal e da infalibilidade podem ter se sentido perplexos diante desses assuntos, mas aqueles que argumentavam do outro lado também tinham suas frustrações. Não possuíam uma resposta convincente para a dúvida sobre quão dignos de confiança eram os escritos inspirados de Ellen White, uma vez que continham inexatidões. Alguns indagavam que se os editores, com a sua aprovação, mudavam edições sucessivas de seus livros, seria possível existir possíveis erros que ainda não haviam surgido, talvez em assuntos relacionados, por exemplo, com a organização da igreja. Ou seja, essa discussão em relação aos escritos de Ellen White, ela não atinge só o legalista que coloca Ellen White acima de tudo, ele também atinge as pessoas que têm uma visão um pouco mais equilibrada, mas ainda assim são adventistas. Então, por exemplo, digo eu, Ezequiel Gomes, eu creio na inspiração de Ellen White. Agora, é óbvio que esses temas todos são bastante difíceis, e esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais, por exemplo, eu não me concentro e não me concentrarei no futuro breve nas questões de Ellen White nesse canal. O meu canal é um canal, em grande medida, de teologia bíblica, ainda que eu esteja escrevendo o meu primeiro livro sobre Ellen White no momento atual. Porque é importante discutir isso dentro do adventismo, mas essa é uma discussão muito grande, muito gigantesca, e por isso eu não gosto muito dela, porque a minha tendência, quando eu faço uma discussão, é entrar nela de cabeça, é me aprofundar. Então, por isso eu não gosto muito de entrar no assunto do espírito de profecia. Entretanto, isso não é uma postura do tipo, eu estou escondendo a verdade de vocês, porque eu sou um teólogo com intenções malignas. É patético quando você começa a mascarar as complexidades da realidade da igreja, apelando para as intenções. É igual quem faz assim, o Gleason só quer vender livro, ele não acredita em nada disso, ele não está nem aí com isso. Não, eu acredito que o Gleason
ele é uma pessoa que acredita nas idiotices que fala, entende? Não é meramente um problema se ele quer ganhar uma grana, acho que até porque vender livro não dá muito dinheiro, né? Acho que se o objetivo dele fosse dinheiro, acho que ele teria muitas outras coisas para pensar. O problema é o engano religioso que está sobre ele, segundo o qual Efésios 1 diz que a gente veio do céu, que o Josué, o dia lá que o sol parou é o Covid-19. Esse é o problema, é a pessoa que não tem muita base religiosa, não, sabe? A impressão que o Gleason passa é que ele nunca estudou a história adventista, a Bíblia e o Espírito de Profecia. É só, assim, aquela pessoa que se alimentou do mais superficial e básico na igreja, na escola sabatina, nos sermões, em um livrinho ou outro que leu, mas, assim, não entendeu nada, basicamente, né? As questões que o Gleason levanta são as mesmas que qualquer pessoa que nunca foi adventista levanta. Então, tipo, é tudo muito ruim, né? Ok, pessoal, adiante. Alguns delegados presentes na conferência de 1919 sugeriram que os dirigentes da Associação Geral deveriam emitir uma declaração sobre como entender o espírito de profecia e como explicá-lo na prática, tais como nas salas de aula, nos colégios e no púlpito. A incapacidade dos participantes de responder às suas próprias perguntas tornou inútil a tal sugestão. Como era o presidente da Associação Geral, Daniels desempenhou um papel central na Conferência Bíblica e no Concílio. Ele vinculou alguns dos problemas concernentes à inspiração verbal e a tendência de alguns pregadores de enfatizar os aspectos miraculosos da vida de Ellen White, como na ocasião em que susteve uma grande Bíblia por um tempo prolongado durante a visão, buscando os textos e citando-os sem olhar para eles. Também advertiu que alguns adventistas estavam tentando estabelecer uma doutrina da justificação pelas obras ao levar ao extremo algumas declarações de Ellen White sobre dieta. Embora ela tivesse aconselhado contra o uso livre da manteiga e dos ovos, Daniels relembrou de viva voz que ela havia comido abundantemente de ambos os alimentos na mesa da senhora White. Precisa ser mais explícito do que isso, irmão. O presidente da Conferência Geral está dizendo, vocês estão pegando esses textinhos aí de conselho sobre regime alimentar para falar que não pode comer queijo ou ovo? Eu comi queijo e ovo, aliás, manteiga e ovo na mesa da senhora White, assim, ó, várias vezes. Ou seja, não pega uma declaração ou outra aqui e torna isso a realidade última do universo, né? Isso aqui é muito divertido, não existe, cara, como ser mais explícito, mais claro, mais honesto com essas discussões do que esse livro, irmão, tá bom? Que, sem sombra de dúvida, é 1000 vezes melhor do que o lixo do livro do Gleason, tá bom? Aí o Arthur Daniels repreendeu os ministros adventistas por fomentarem uma ideia popular dos escritos de Ellen White que praticamente os tornava parte do cânon sagrado, resultando no hábito de provar a Bíblia por Ellen White. Ao referir-se às incoerências em dois relatos do mesmo evento, conforme está registrado no livro de Samuel e no livro de Crônicas, Daniels relembrou aos seus colegas que eles não duvidavam da Bíblia, mesmo quando detalhes de alguns relatos históricos diferiam, e que ninguém deveria ficar perturbado se aparecessem inexatidões no espírito de profecia. Rapaz do céu. Eu duvido que no livro do Gleason tem uma discussão honesta 5% no nível dessa aqui, tá bom? Então são as questões aí, não é só Ellen White que tem as suas discrepâncias e complicações, né? É o livro de crônicas junto com o livro de Samuel, você vai comparar as narrativas, não é tudo idêntico, não é tudo igual, inclusive em algum momento um copiou do outro e acrescentou detalhes, e aí não deu o crédito, né? Será que é plágio também? E isso é uma coisa interessante. O que acontece? A maioria dos membros da igreja, eles não fazem noção, eles não têm noção do quão pesada é a questão da crítica à Bíblia e que também tem como, de alguma forma, implicações para a discussão sobre Ellen White. A Bíblia é um livro absolutamente criticado. Os escritos de Ellen White são materiais extremamente criticados. Mas não quer dizer que por causa dessas críticas você não pode crer na Bíblia, não pode crer no espírito de profecia. Só que, naturalmente, você vai ter que aprender a lidar com as críticas dos críticos e muitas vezes dizer que, em alguns pontos específicos, sim, existem dificuldades textuais, históricas, científicas,
científicas, e sei lá mais o que, tanto na Bíblia quanto em Ellen White. E o propósito dessa afirmação não é dizer que, não, Ellen White está errada, mas a Bíblia também. O ponto é de que os materiais humanos, sejam ele a Bíblia, Ellen White ou qualquer outra coisa, não são perfeitos, a não ser o livro do Gleason. Esse parece que é perfeito, tá bom? Ok, pessoal, vamos adiante. Aí o livro diz assim: se os adventistas não tinham visto claramente o papel de Ellen White, ela mesma jamais teve dúvidas a respeito quanto ao valor do que ela escreveu. Seus escritos consistiam, cria ela, em verdades que Deus havia dado para o benefício do seu povo nos últimos dias da história da Terra. Entre esses benefícios mais importantes estava trazer conforto e ânimo, corrigir e reprovar, guiar os leitores à Bíblia e ajudá-los a entender seus princípios de fé e ação, ou seja, os princípios de fé e ação da Bíblia. Despertar o povo para que compreenda seu dever para com Deus e para com a humanidade, trazer unidade da igreja, confirmar a doutrina correta quando necessário. A Conferência Bíblica e o Concílio de Professores de 1919 demonstraram que nesse último ponto muitos haviam tropeçado. Ellen White não formulou doutrina através de escritos inspirados verbalmente, mas com frequência confirmou qual linha de pensamento teológica era mais bíblica e se os teólogos adventistas haviam primeiramente estudado o assunto em questão. Dessa maneira, ela representou uma autoridade teológica somente no sentido de confirmação, explicação ou iluminação do ensino bíblico, não acrescentando ou definindo o cânon escriturístico. Então esse é um ponto importante. Deixa eu tomar um suco aqui que a garganta está indo para o espaço já. Então é o seguinte, esse é um ponto importante. Sim, entre os adventistas sempre existe e existirá dúvidas sobre Ellen White. Assim como entre os cristãos sempre existe e existirá dúvidas sobre a Bíblia, tá? Tanto dúvidas em relação a questões históricas, científicas, quanto mesmo, e acima de tudo, em questões de interpretação, tá bom? Entretanto, o livro está dizendo que Ellen White não tinha dúvida quanto ao seu próprio papel em relação a essas coisas, né? E que ela tinha essas funções todas aqui, e que especificamente nessas questões de confirmar a doutrina e tal, muita gente tropeça, né? Porque quer colocar Ellen White acima da Bíblia, como que a Ellen White decide que doutrina é verdade ou não. Mas as questões não são simples assim. O que Ellen White se propunha a fazer era uma questão assim, em segunda instância. Tipo assim, a igreja estudava o assunto na Bíblia, e aí ela tinha uma visão, ela orava, ela trabalhava para tentar esclarecer aquele estudo em questão. Mas nunca dizendo assim, Deus me mostrou isso, essa é a verdade, não precisa nem da Bíblia mais porque você tem a minha palavra. Essa nunca foi a postura da Ellen White, não deve ser a postura dos adventistas, né? Ok. Aí o texto... E outra, a Ellen White não define o que é a Bíblia, o que não é, o que é verdade e o que não é, tá bom? Isso é bem importante de colocar claramente. Aí ele diz assim, ao aproximar-se o fim do concílio de professores, o melhor conselho que Daniels pôde oferecer foi insistir para que se usasse o senso comum ou o bom senso quando se aplicasse as declarações de Ellen White a qualquer situação específica. Também deveriam considerar a influência espiritual de suas obras como seu principal valor, e honrar o conselho dela que colocava a Bíblia em seu devido lugar como única fonte de fé e crença. Cara, tá extremamente equilibrado, tá extremamente clara a discussão, tá absolutamente honesta a discussão. Não sei do que o Gleason tá reclamando, né? Mas ninguém no Brasil sabe dessas coisas, né? Só quem sabe é o Gleason, que vive fora do Brasil, semi-analfabeto bíblico, pouco conhece da história da igreja adventista e que agora quer descortinar o adventismo na internet. Cara, tem que ter muita paciência com esse tipo de gente, né? Aí o que mais? Os participantes concordaram quanto à validade do papel de Ellen White como mensageira especial e sobre sua liderança prática e espiritual na igreja. Parecia haver um consentimento comum de que a exatidão baseada nos fatos com quanto se esperasse encontrar em qualquer obra escrita não era uma prova incontestável ou incontrovertível de inspiração. Daniels caracterizou a conferência como um passo em direção à unidade, em vez de promover a divisão. Mas devido ao fato de que abundava na igreja os conceitos errôneos sobre Ellen White, ele desaconselhou um debate público.
Incapaz de concordar com uma declaração concreta sobre Ellen White, os participantes da reunião em 1919 decidiram evitar uma revelação de suas próprias incertezas, não dando publicidade às suas discussões, exceto no resumo da conferência feito por Daniels e publicado na Review and Herald, no qual convocava outra reunião para o próximo ano. Podemos especular que ele desejava conduzir conferências até que se desenvolvesse um consenso, antes de dirigir-se ao ministério e ao público com uma explicação defensável do ministério de Ellen White, mas a conferência esperada não se realizou até 1952. Essa é a história da igreja, ok? E aqui os historiadores da igreja colocam claramente que sim, foi desaconselhado um debate público a respeito das questões de 1919. Por quê? Primeiro porque tinha muita gente que acreditava em muita coisa errada dentro da igreja. Se talvez você fizesse uma exposição assim muito específica desse tipo de coisa, muita gente poderia ter saído da igreja. Assim como acontece até hoje, né? Tem pessoas que são às vezes colocadas em contato com materiais críticos nível básico contra Ellen White e saem da igreja. Então a igreja sempre teve um pouco de cuidado para tentar evitar isso, né? E por quê? Porque a igreja entende que essas percepções negativas que essas pessoas que têm essas ideias muito radicais sobre Ellen White é que está equivocada, e não o mérito em si, ok? Não há problema nenhum, por exemplo, em identificar que os textos de Ellen White foram editados, tinha assistentes literários, foram usadas fontes, tem polêmica sobre interpretação e aplicação, mas isso não torna o que Ellen White escreveu sem valor e a igreja falsa, escondendo tudo de todo mundo, para depois só o Gleason vir aparecer e revelar a verdade. As questões são muito mais complexas do que isso, beleza? Pessoal, eu queria ler muito mais desse capítulo, mas o vídeo já está grande, então eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo no próximo vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.